Olá pessoal, professora Ana Paula aqui com vocês de novo. No vídeo anterior a gente viu os conceitos principais, os conceitos mais importantes da ótica. Nesse vídeo vamos ver os princípios da ótica geométrica. São três os princípios da ótica geométrica. Vamos começar com o princípio da propagação retilínea. Pessoal, a luz se propaga em linha reta. A luz não faz curva, a luz se propaga em linha reta. Algumas consequências da propagação retilínea. A propagação retilínea tem como consequência a formação de sombra e penumbra. Sombra ou umbra é onde não chegam raios de luz. Não vai chegar nenhum raio de luz. E penumbra é onde chegam alguns raios de luz. A consequência da propagação retilínea se vê nos eclipses. Tem a formação do eclipse solar. O eclipse solar ocorre quando nós temos a fonte de luz, o Sol, como obstáculo à Lua e anteparo à Terra. A Lua, como obstáculo, ela cria uma região de sombra e uma região de penumbra na Terra, criando então o eclipse solar. A fase da Lua que ocorre o eclipse solar é a fase da Lua nova. Então aqui uma imagem, ó, a região aqui de sombra é a região de penumbra. Outra imagem, a região de sombra, a região de penumbra, muito maior do que a de sombra. O outro eclipse que a gente conhece é o eclipse lunar. O eclipse lunar nós temos como fonte o Sol, como obstáculo a Lua, a Terra, e como anteparo a Lua. A Terra, então, forma uma região de cone de sombra que vai fazer com que o Sol deixe de iluminar a Lua. Fase da Lua que isso ocorre é na Lua cheia. Aí pergunto para vocês o seguinte: se durante um mês nós temos uma Lua cheia e uma Lua nova, então por que ocorre eclipse todo? Não ocorre eclipse todo mês. Se durante um mês temos uma lua cheia e uma lua nova, então por que não ocorre eclipse todo mês? Não ocorre eclipse todo mês porque a translação da órbita da Terra não é o mesmo plano de translação da órbita da Lua, gente. Existe uma pequena inclinação de 5,2 graus entre eles. Essa imagenzinha a gente consegue ver o plano de translação deles, ó, o plano de translação da Lua e da Terra. Com isso, a luz vinda do Sol, ó, não dá o cone de sombra, não permite o cone de sombra. Então, não temos um eclipse todos os meses. Outra consequência da propagação retilínea da luz é a câmara escura. Câmara escura é o mesmo princípio da máquina fotográfica e do nosso olho, da formação de imagem dentro do nosso olho. Nós temos uma câmara com um orifício, a imagem se forma aqui no fundo, praticamente igual ao nosso olho, ó. Seria aqui a pupila e aqui no fundo a retina, que é onde se forma a imagem do nosso olho. Nós temos um objeto O colocado a uma certa distância em relação a essa câmara. Essa câmera tem uma profundidade P' e a imagem tem uma altura I. Formam-se dois triângulos aqui, ó. Um triângulo que relaciona a altura da imagem e a posição desse objeto em relação ao orifício da câmera. Outro triângulo que relaciona a altura da imagem com a profundidade da câmera, e a gente faz uma relação de semelhança. A altura do objeto sobre a altura da imagem é igual à distância do objeto à câmera sobre a profundidade da câmera. Vamos ver alguns exemplos como isso pode aparecer. Vejam bem, ó. Sobre eclipse, então, pessoal. Sobre eclipse. Sobre eclipse nós temos o quê? Nós temos a figura a seguir representa um eclipse solar.
Sol, Lua e Terra. Ok. Em que região da figura o eclipse solar é total? O eclipse solar é total nessa partezinha aqui, ó, né? Na região de sombra. É onde ele é total. E em que região da figura o eclipse solar é parcial? O eclipse solar vai ser parcial nessa regiãozinha em azul aqui, onde nós temos a penumbra. Tranquilo, né? De boa. Exemplozinho agora sobre a câmara escura, ou a propagação retilínea também. Uma lâmpada muito pequena está a 4 metros do solo. Um corpo opaco de 2 centímetros de raio é colocado na frente da lâmpada, a 3 metros do solo. Sabendo que o centro do corpo e a lâmpada estão na mesma vertical, determine o raio da sombra projetada no solo. Bom, a gente precisa fazer o desenho disso aí para entender um pouco melhor. Eu fiz o desenhinho, tá aqui. Vamos ver se dá para entender. Bom, nós temos aqui uma lâmpada, e essa lâmpada está a 4 metros do solo. Um corpo opaco de 2 centímetros de raio, aqui, é colocado na frente da lâmpada a 3 metros do solo. Então, aqui temos 3 metros. Sabendo que o centro do corpo e a lâmpada estão na mesma vertical, essa reta aqui, determine o raio da sombra projetada no solo. Se observar os desenhos aqui, ó, aqui seria o limite, né, do corpo opaco, onde pegaria a sombra. Não desenhei para lá, por não ter necessidade, porque está pedindo só o raio, aqui teria outro raio. Eu tenho 2 triângulos. Um triângulo grande. No triângulo grande, eu tenho o quê? No triângulo grande, eu tenho uma altura que é 4 metros, né? No triângulo grande, eu tenho uma altura que é 4, sobre a altura do triângulo pequeno. A altura do triângulo pequeno é 1. Por quê? Porque tudo isso aqui mede 4, tudo isso mede 4, e esse pedacinho daqui do corpo opaco até aqui embaixo mede 3. Sobre lá para cima, 1. Então, sobre 1 vai ser igual o raio da sombra do triângulo grande, é x, sobre o raio do triângulo pequeno, que é 2. Vou multiplicar cruzadinho, eu descubro que o raio da sombra vai ser 8 centímetros. 8 centímetros. Ok? Mais um exemplo aqui, então, para a gente. Vamos ver. Um objeto iluminado de 60 centímetros de altura está a 5 metros de uma câmara escura de 10 centímetros de profundidade. A altura da imagem projetada na câmara é de quanto? Então, vamos ver os dados que a gente tem. Nós temos um objeto iluminado de 60 centímetros de altura. Esses 60 centímetros aqui é o quê? É o O, é o tamanho do objeto. É a letra O, tamanho do objeto. Está a 5 metros de uma câmara escura. Então, esses 5 metros aqui é o P, que é a posição do objeto. É o P. E esses 10 centímetros aqui é a profundidade da câmara escura, é o P'. Cuidar essas unidades de medida, pessoal. Tá centímetro, centímetro, aqui tá metro. Eu vou transformar isso aqui para centímetros também. Vou deixar tudo em centímetros.
Ou posso deixar tudo em metros, não tem problema. Eu escolhi em deixar em centímetros, não está pedindo em sistema internacional, então vou deixar em centímetros. Isso aqui é 500 centímetros, tá? Vou deixar em centímetros. Eu quero saber o I. Então eu tenho a relação aqui, ó. O sobre I é igual a P sobre P'. Só substituir os valores na nossa formulazinha. O O vale 60, o I vale 10, perdão, o I é o que eu quero saber, então é o I, aqui é o I, deixa eu voltar a botar um I bonitinho, o I vale 10, o I é o que eu quero saber, perdão, de novo. O P vale 500 e o P' vale 10. Simplificando tudo que a gente tem para simplificar, multiplicar cruzadinho, eu vou ter, vamos lá, eu vou ter 50i igual a 60 e vai ser igual a 60 dividido por 50, simplifico aqui, e vai ser igual a 1,2 centímetros. Está aqui a altura da imagem. A letra B pede a nova altura da imagem quando o objeto se aproximar 2 metros da câmera. Então, não é mais 5 metros, ele se aproximou 2, ou seja, o P, nesse momento, é 3 metros. Ou seja, o meu P vai ser 300 centímetros. O que será que vai acontecer com o meu I? O resto das minhas medidas são iguais. Então, eu tenho 60, que é o O, sobre I, vai ficar igual ao P, que agora é 300, sobre 10. Eu posso simplificar aqui. Eu tenho 30i igual a 60. Simplificando isso aqui, 60 dividido por 30 dá 2 centímetros. Aproximando o meu objeto, eu posso então dizer que a minha imagem aumenta. Ok, vamos voltar aqui para o nosso PowerPoint então. Câmara escura, ok, vamos adiante. Segundo princípio da ótica geométrica é o princípio da independência dos raios, pessoal. Os raios, eles se cruzam e eles não vão alterar suas trajetórias, né? Nem a propriedade antes do cruzamento, eles continuam como se nada tivesse acontecido. Terceiro princípio da ótica geométrica é o princípio da reversibilidade da luz, ou seja, a trajetória do raio de luz independe do sentido de propagação. É aquela história assim, ó, se você está escondidinho, olhando alguém, pode ter certeza que aquela pessoa também está te vendo, tá? A gente, por exemplo, carro, se você está sentado de carona no carro, você está vendo pelo retrovisor o motorista, você pode ter certeza que o motorista também está te vendo. Tá ok? Então aí ficam os princípios da ótica geométrica para a gente estudar, dar uma olhadinha. Já temos algumas atividades que eu passei para vocês. Daqui a pouquinho, outro vídeo para a gente, tá? Um beijo, um grande abraço e até mais!